Olá pessoal, tudo bem com vocês? Os alunos que ainda não dominam os assuntos que estamos tratando aqui nesse módulo de resolução de exercícios devem procurar as aulas teóricas acerca desses assuntos. Para isso eu vou deixar aqui um card que vai remetê-los diretamente a esses conteúdos. Hoje nós vamos falar das funções exponenciais, dando prosseguimento a esse módulo de resolução de exercícios para o ensino médio. Construir o gráfico da função exponencial de base 2, f de x igual a 2 elevado a x. Bom, vou aqui fazer uma tabela para eu adquirir os valores aqui para eu marcar no gráfico, né? Os pares ordenados, aqui x, aqui y igual a 2 elevado a x. Eu vou colocar aqui 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Bom, se x for 3... então, y será 2 ao cubo, ou seja, 8. Se x for 2, então y será 2 ao quadrado, 4. Se x for 1, então 2 elevado a 1 dá 2 mesmo. Então, y será 2. Se x for 0, 2 elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 0 é 1. Se x for menos 1, 2 elevado a menos 1, opa, aqui eu preciso inverter a fração, né? Então, eu terei 1 sobre 2. Então, aqui, 1 sobre 2. Se x for igual a menos 2, mais uma vez, eu vou precisar inverter a fração. Só que agora, elevado ao quadrado, né? E isso é 1 quarto. Então, aqui, 1 quarto. Se x for igual a menos 3, 2 elevado a menos 3 será meio elevado à terceira. E isso será 1 oitavo. 1 oitavo. Ok? Observe que aqui eu troco o numerador com o denominador e isso faz o sinal do expoente ser trocado também. Ok? Mas eu preciso fazer a potência aqui. Aqui, ó, o expoente era 1, fica 1 mesmo e isso vai dar meio mesmo. Tá certo? Vamos ver o gráfico aqui no próximo slide. Aqui está a tabela que a gente fez, né, no slide anterior. Aqui está o ponto de ordenada 1, o ponto onde a curva intercepta o eixo y. Aqui nós temos o ponto 1, 2, tá ele aqui, ó, 1, 2. Aqui nós temos o ponto 2, 4, tá ele aqui, ó, 2, 4. Se a gente quiser também, a gente pode marcar aqui o ponto menos 1, meio. Ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Aqui é meio, né? Menos 1, meio. Vai estar aqui. E todos os demais pontos eu posso marcar aqui. Ele vai ficar muito pequeno aqui, ó. Fica difícil de visualizar, mas eles todos podem ser marcados aqui. A gente observa que a curva fica toda para cima do eixo x. A gente vai perceber isso em todos os gráficos que a gente fizer daqui para frente, né? A gente vai ver que a função fica toda acima do eixo x, fazendo com que a imagem pertença ao conjunto dos números reais positivos. A gente percebe também que aqui essa função é crescente. Porque aqui, ó, à medida que o valor de x aumenta, a função também aumenta. Então, por isso ela é crescente. E ela é crescente porque o a é maior que 1, né? Aqui, ó, o a é 2, maior que 1, e, portanto, ela é crescente. Construir o gráfico da função exponencial de base meio, f de x igual a meio elevado a x. Bom, processo igual, né? Vou aqui fazer a minha tabela, onde eu vou atribuir valores para x e encontrar valores para y. Agora eu tenho meio elevado a x. Então, vamos lá, né? Vou aqui colocar os valores 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Valores escolhidos arbitrariamente. Tá certo? Mas que são bons valores para demonstrar a construção do gráfico aqui. Bom, se x for 3, eu terei y igual a meio elevado a 3, ou seja, 1 oitavo. 1 ao cubo dá 1, 2 ao cubo dá 8. Se x for 2, eu terei meio elevado a 2, e, portanto, 1 quarto. 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4. Se x for igual a 1, eu terei, então, meio elevado a 1
meio mesmo. Então aqui eu já tenho 1/8, 1/4 e meio. Agora, se x for igual a 0, eu terei meio elevado a 0, e qualquer número elevado a 0 é 1. Se x for igual a menos 1, então eu terei meio elevado a menos 1. Opa, aqui eu preciso inverter o numerador com o denominador. E, portanto, isso é igual a 2 elevado a 1, ou seja, 2. Então, aqui eu tenho 2. Se x for igual a menos 2, eu terei meio elevado a menos 2. Opa, de novo eu preciso inverter aqui a fração. Então, eu terei 2 ao quadrado, e isso me dá 4. Tá aqui. E, por fim, se x for igual a menos 3, eu terei meio elevado a menos 3. Invertendo a fração, eu fico com 2 elevado à terceira, e isso é 8. Está aqui 8. Vamos ver no próximo slide o gráfico já pronto. Como o valor de A está entre 0 e 1, porque meio está entre 0 e 1, a função é uma função decrescente. Decrescente. Ao contrário da função que nós fizemos no exercício anterior, né? No exercício anterior, a gente tinha uma função crescente. Pois bem, tá aqui, a gente vê aqui o ponto menos 2 e 4. Tá aqui, cadê? Menos 2 e 4, é ele aqui, A gente vê aqui o ponto menos 1 e 2. É ele aqui, menos 1 e 2. A gente vê aqui o ponto de ordenada 1, onde a curva intercepta o eixo y. Tá aqui, é ele aqui, 0, 1. Tá certo? E eu posso marcar os outros pontos aqui também, Se eu quiser marcar o 1 aqui, 1, aqui vai ser meio, né? Aqui, 1 com meio. Tá aqui. É esse ponto aqui, E assim por diante. Construir o gráfico da função exponencial de base e, f de x igual a e elevado a x. Pessoal, e é um número muito importante no estudo da matemática, ok? Bom, esse número ele pode ser escrito na forma de limite, e igual ao limite, quando x tende a 0, de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Isso para x real, tudo bem? Bom, é claro que a gente não vai estudar limite aqui, mas eu posso encontrar o valor da base e, ou seja, do número e, fazendo com que o valor de x se aproxime de 0. Eu vou dizer aqui que x é 1 mais x elevado a 1 sobre x, está aqui, e vou aqui atribuir valores para x. Se x for 1, o que vai acontecer? 1 mais 1 elevado a 1, isso será 2. Se x for 0,1, eu terei 1,1 elevado a 10, e isso daqui vai me dar 2,594. Se x for 0,01, eu estou diminuindo aqui o valor de x, né? Se x for 0,01, eu terei 1 mais 0,01 elevado a 100. E isso daqui vai me dar 2,705. Diminuindo ainda um pouquinho mais o valor de x. Se x for 0,001, eu terei 1,001 elevado a 1000. E isso daqui vai me dar 2,717. Menor ainda, x igual a 0,0001. Eu terei aqui 2,7182. E menor que isso ainda, eu posso fazer x 0,00001 e aí eu encontrarei um valor aqui de 2,7183. Galera, esse é o valor aproximado do número e. Esse número é um número irracional, ele tem infinitas casas aqui depois da vírgula, mas esse é um valor aproximado. Observe que, à medida que eu vou fazendo o valor de x ficar cada vez menor, cada vez mais eu me aproximo do valor do número e, ok? Vamos ver aqui no próximo slide. Conforme eu disse, esse número é muito importante para a análise matemática e vale aproximadamente 2,7183. Também pode ser escrito na forma de limite, a gente não precisa se preocupar com isso, só a título de observação, tá aqui. Aqui eu estou atribuindo valores cada vez menores, tá vendo? Cada vez mais próximos de zero, por isso aqui no limite,
x tendendo a zero. À medida que eu vou diminuindo o valor de x, me aproximando do zero, mais perto do número e eu vou chegando. Vamos ver o gráfico dessa função no próximo slide. Aqui, ó, o número e, como é aproximadamente 2,7183, significa que ele é maior que 1, né? E quando a é maior que 1, a função é crescente. Então, essa função é uma função crescente. Né? Aqui, ó, à medida que o valor de x aumenta, o valor de y também vai aumentando, ó. Tá certo? Beleza, né? Aqui o ponto de ordenada 1, onde a curva intercepta o eixo y, elevando a base e a esses valores de x que eu coloquei na tabela aqui, chegaremos a esses valores para y. Observe que toda a curva está acima do eixo x, tá certo? Exatamente como a gente falou quando exploramos as propriedades das funções exponenciais. Uma planta cresce em diâmetro d em função do tempo t, conforme o gráfico abaixo. Considerando que o formato da planta é circular, o comprimento da circunferência da planta em 4 meses será de aproximadamente... Bom, pessoal, a fórmula para o cálculo do comprimento da circunferência é C igual a 2πr, ou seja, 2 vezes o raio vezes π. Também posso dizer que o comprimento da circunferência é d vezes π, porque 2 vezes o raio é o diâmetro, tá certo? Bom, f de x é igual a elevado a x. E o que eu percebo aqui é que quando x é igual a 1, y é igual a 3, ou seja, se a está elevado a 1, a função vale 3. Se a está elevado a 2, a função vale 9. Pois bem, com isso eu descubro qual é a base A. A base A vale 3. E por quê? Porque 3 elevado a 1 dá 3, 3 elevado ao quadrado dá 9. Bom, de posse da base, eu posso reescrever essa função da seguinte forma: d igual a 3 elevado a t, onde f de x é igual a d e t é igual a x, o diâmetro e o tempo, um em função do outro. Pois bem, então d é igual a 3 elevado a 4, porque o problema me diz que ele quer o comprimento da circunferência em 4 meses. Então, o diâmetro será de 81 centímetros. Bom, de posse dessa informação, basta eu encontrar o comprimento da circunferência, fazendo 81, que é o diâmetro, vezes π. E isso vai dar aproximadamente 254,3 centímetros. É o comprimento da circunferência dessa planta 4 meses depois. Conforme eu falei, temos aqui ó, f de x igual a elevado a x. Aqui eu tenho para x1, y3, para x2, y9. Está aqui para x1, y3, para x2, y9. Me dando a certeza de que a base é igual a 3, né? A base A é igual a 3. Portanto, eu posso reescrever essa função fazendo o diâmetro em função do tempo. Então, eu ficarei com d igual a 3 elevado a t, que é 4 meses. O problema me falou, né? Ele quer o comprimento da circunferência nesse tempo. E 3 elevado à quarta é igual a 81 centímetros. Esse é o diâmetro da planta. Mas para calcular o comprimento da circunferência, eu tenho que fazer C igual a 2πr ou dπ, né? Porque 2 vezes o raio é o diâmetro. E o diâmetro eu acabei de encontrar, 81. 81 vezes π, com π aproximadamente 3,14, a gente vai encontrar um comprimento para essa circunferência da planta de aproximadamente 254,3 centímetros. Vamos ao nosso último exercício de aplicação. Se x é um número real e y é igual a meio elevado a x2 menos 4x, o valor máximo de y é... Bom, pessoal, aqui eu estou vendo que A é igual a 1 sobre 2, né? 1 sobre 2 é 0,5 e, portanto, A está entre 0 e 1. Logo, essa função é uma função estritamente decrescente. Então, trata-se de uma função decrescente. Muito bem. Nas funções decrescentes, para que y atinja o seu valor máximo, a função x2 menos 4x deve atingir seu valor mínimo.
Nós vimos que à medida que o expoente diminui, y aumenta. Então, para encontrar o valor máximo de y, eu devo encontrar o valor mínimo da função x2 menos 4x. E essa é uma função quadrática, né? A gente vê aqui uma função quadrática com a igual a 1. E, portanto, o valor mínimo para essa função é a ordenada de seu vértice. Para encontrá-lo, primeiro encontraremos o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Então, nós teremos o x do vértice igual a menos 4 dividido por 2. Ou seja, teremos um x do vértice igual a 2. De posse dessa informação, basta eu substituir esse valor nessa função para encontrar o valor máximo de y. Vamos fazer isso? Eu terei, então, y igual a 0,5 elevado a 2 ao quadrado menos 4 vezes 2, uma vez que o x do vértice é 2. Y será igual a 1 sobre 2, que é meio, elevado a 2 vezes 2, 4, menos 8. Y será igual a meio elevado a menos 4. Como o expoente é negativo, eu vou inverter a fração e trocar o sinal do expoente. Logo, y será 16. Como eu disse, como a é igual a meio, 0,5 é igual a meio, a função é estritamente decrescente, ou seja, à medida que o expoente diminui, y aumenta. Portanto, para que y alcance o seu valor máximo, a função x2 menos 4x deve atingir o seu valor mínimo. E essa função atinge o seu valor mínimo quando nós temos o x do vértice. Sendo a função x2 menos 4x uma função quadrática crescente, o valor mínimo que y assume é o valor da ordenada de seu vértice. E para encontrá-lo, devemos determinar x do vértice. Pois bem, o y do vértice, ao mesmo tempo, será o valor mínimo dessa função x2 menos 4x e o valor máximo dessa função meio elevado a x2 menos 4x. Isso porque, como a gente disse no início, à medida que o expoente diminui, y aumenta. Pois bem, calculando o x do vértice, que a gente calcula fazendo menos b sobre 2a, nós teremos 4 sobre 2, ou seja, 2. Esse é o valor do x do vértice. Substituindo esse valor na função x2 menos 4x, está aqui, ó, y igual a meio elevado a 2 ao quadrado menos 4 vezes 2, 2 no lugar de x, nós obteremos meio elevado a menos 4, ou seja, y igual a 2 à quarta, y igual a 16. E, portanto, esse valor 16 é o valor da ordenada do vértice dessa função x2 menos 4x, que tem coordenadas 2 e 16. 2 é o x e 16 é o y. Mas, ao mesmo tempo, esse valor 16 é o valor máximo que essa função meio elevado a x2 menos 4x assume. No nosso próximo encontro, ainda dentro do estudo das funções exponenciais, vamos falar das equações e das inequações exponenciais, dando prosseguimento a esse módulo de resolução de exercícios. Um grande abraço a todos e até a próxima!